a encerrar as suas atividades com menos de 5 anos. Uma das causas desse encerramento é a abertura de negócios que não foram muito bem planejados. Então, a abertura de qualquer empreendimento, porque empreender é diferente de ser empresário, né? Abrir uma empresa é uma coisa, empreender é outra, completamente diferente. Qual que é a diferença? Se eu tenho um CNPJ, eu sou uma empresária. Mas se eu faço algo de diferente no ambiente que eu estou, aí sim eu estou empreendendo. É quem consegue, de fato, fazer algo de diferente, trazer ali uma inovação aonde está. Lembrando que inovação não tem nada a ver com tecnologia. Né? Porém, o planejamento, ele é muito importante. Só que o planejamento não é simplesmente financeiro, dos produtos, mas principalmente do contexto geopolítico. O contexto onde o consumidor está inserido. Então, se eu pudesse dar uma dica, que não é nem dica, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu pudesse dar uma orientação técnica para quem está indo empreender agora, em 2026, entenda quais são os booms mercadológicos atualmente. E aí a gente entra num outro ponto que é muito importante, que é qual é o boom mercadológico para 2026? O boom mercadológico para 2026 o boom mercadológico para 2026 Deu certo? Eu tirei você do eixo. É porque a câmera tava meio fora. É por isso que eu fui só ajustar a câmera fora ali. Mas continua, o boom mercadológico. Aproveitei para beber uma água. O mercado, ele vive de booms. Então, o boom mercadológico que a gente tem para 2026 é o boom do mercado de bem-estar. E eu vou explicar. Se a gente fizer um recorte temporal dos últimos 5 anos, de 2020 para cá, a gente tem que em 2020 nós tivemos um boom, que foi o boom do marketing digital. Então, nós tivemos um bom desenvolvimento no marketing digital em 2020, que foi o quê? Um boom, né? Algo que veio com muita força e que foi impulsionado pela pandemia. O próximo boom, qual foi? Foi o boom do tráfego pago. E o boom seguinte, ele sempre vem para solucionar algo que ficou pendente no boom anterior. Então, o boom do marketing digital, ele veio e todo mundo foi para lá. Então, gerou-se o quê? Começou a não chamar mais tanta atenção. Então, vem o boom do tráfego pago para que pudesse trazer uma solução para quem já estava ali e que não estava mais conseguindo a visibilidade. Posteriormente, que é o que a gente está vivendo agora, a gente tem o boom do que agora? O boom das IAs, da inteligência artificial. Os booms, no mercado, eles duram aproximadamente 2 anos, tá? E aí, o boom das IAs vem, né, principalmente aqui no Brasil, fica ali, né? Hoje só se fala o quê? ChatGPT, inteligência artificial, tudo que você vai falar, que você vai pegar, só se fala disso. E aí a gente, qual que é a sensação que nós temos hoje? Que tudo é muito feito por inteligência artificial e perde a personalização. O próximo boom, para poder solucionar todas essas pendências dos booms anteriores, é a personalização, porém acrescida atualmente de uma situação, digamos assim, um número que foi muito impulsionado pelos booms anteriores, que é a saúde mental. Então, por isso que o boom, eu falo que o boom de 2026 e 2027 é o mercado de bem-estar. Mas, Mayara, como mercado de bem-estar? Quer dizer que vão abrir muitos spas, as pessoas vão dar atenção para isso? Não. Mas quem souber fazer com que a experiência do seu produto ou serviço foque no bem-estar. Então, é um detalhe. Porque a gente não enxerga que a gente precisa disso. É a mesma situação do Uber. O Uber não enxergava. A gente não enxergava que a gente precisava de um Uber. Hoje, tem muitas cidades que a gente não fica sem. Inclusive, é o que me permitiu viajar sozinha.
Porque antes, nossa, você vai para uma cidade, do aeroporto para o hotel, táxi é uma nota. O Uber, então, ele democratizou, né? Ele deu acesso a muitas coisas. Hoje, a gente não se imagina sem, né? Muitas pessoas. Então, esse é o próximo boom que está vindo aí. Só que ele requer um olhar muito analítico para o mercado. Entendi. Mayara, você falou sobre a diferença, né, do empresário para a pessoa que está empreendendo, né? A diferença entre eles. E qual que é o erro que os dois mais cometem, né? Qual que é o erro que você, com toda a sua experiência de mercado hoje, trabalhando na área, qual que é o erro que as pessoas mais cometem no mercado? Hoje eu enxergo que o erro que os empresários mais cometem é o de parar no tempo. De não atualizar, de não sentar nas mesas certas, de deixar a opinião das pessoas, ou o medo da opinião alheia, do julgamento te travar. O que eu falo de sentar na mesa certa? De sentar na mesa certa é eu entender quem que vai me impulsionar e quem que não vai me impulsionar. Se eu não tenho limite para fazer, né, para fazer com que a opinião do outro não me trave, eu tenho que tampar os meus ouvidos para aquela pessoa. Então, isso é muito comum. Infelizmente, nós somos frutos do meio. Isso é um fato. Tem pessoas que falam, eu não acredito nisso, a gente não é a média das pessoas que a gente mais convive. Ok, eu posso até não ser, mas para isso eu preciso ter um filtro e uma inteligência emocional muito grande. A tendência é que no nosso inconsciente, né, nosso subconsciente, nós sim somos a média das pessoas que a gente mais convive. Então, aquilo que a gente mais escuta, a gente tende a repetir. Aquilo que a gente mais vê, a gente tende a repetir. É normal, às vezes até sem ver. Então, hoje, eu enxergo que o maior erro é o medo da opinião alheia me travar. Isso faz com que eu não alcance grandes resultados. Você percebe que essa questão de parar no tempo, a gente vê principalmente nas cidades pequenas. O que eu vejo na minha visão é que a maioria das pessoas às vezes falam, você tem uma ideia diferente, pra você fazer diferente, para você atrair mais clientes, para você dar mais visibilidade para o seu comércio. E as pessoas falam, não, assim dá bom, já tem meus clientes já. Esquenta a cabeça, não, já paga minhas contas, já tá ótimo. Isso é muito comum, sim, em cidades menores, mas isso também é comum em cidades maiores. Esse é um cenário que a gente vê em qualquer lugar. E tudo depende do nível de abertura, da mentalidade ou de onde o próprio empresário quer chegar. Eu vejo esse tipo de comportamento em grandes cidades também. Então, por isso que eu falo que, às vezes, o que você está consumindo está muito mais te travando do que te impulsionando. E aí o empresário, ele tem que entender, o empresário e o empreendedor, que não é simplesmente ele ter essas condutas quando ele está no empreendimento dele, mas é dentro e fora que contribui para o resultado que ele alcança. Então, se eu estou fora do meu ambiente profissional, eu também devo ter condutas, comportamentos que vão contribuir para o meu empreendimento, para o meu objetivo. Primeiro ponto qual que é o meu objetivo com o meu negócio? Porque lucro para administração financeira, ok. Sim, toda empresa ela tem que dar lucro, é um fato, né? A não ser que seja uma ONG, ok. Porém, eu não abro um empreendimento, né, uma empresa, o que seja, só pelo lucro. Tem um outro objetivo por trás. E qual é esse objetivo? Ele tem que estar muito claro. E eu tenho que sempre alimentá-lo. Porque se for só o lucro, o dinheiro que eu estou investindo nesse meu negócio, eu vou investir em outra coisa. Qualquer coisa tá bom para você? Não. Tem muita gente que fala, não, mas isso aqui eu não faria, isso aqui eu não abriria. Então é entender o que é o seu negócio. Por que você faz o que você faz? Tem muitas pessoas que não sabem responder essa pergunta. Você falou, Mayara, anteriormente sobre as pessoas terem medo, né?
do que os outros vão pensar. Na hora de dar o passo ali com o seu negócio, ela tem medo que o outro vai pensar, o jeito que o outro vai analisar. E a gente sabe que empreender é muito difícil e às vezes a gente tem que tomar decisões muito difíceis também, né? E qual foi a decisão mais difícil que você já tomou como empresária, empreendendo? Uau! Toda decisão de investimento, ela é desafiadora. Porque você muitas vezes dá o passo sem saber se você vai ter ou não o chão. Por mais que você tenha todas essas pesquisas e tudo mais, mas eu confesso que eu sou muito rigorosa para tomar uma decisão. Eu analiso muito, principalmente no ramo empresarial como um todo, mercadológico. Mas uma das decisões mais desafiadoras, e ainda é sempre para mim, é entender como que eu posso cada vez mais melhorar o meu produto ou o meu serviço sem perder, sem deixar o objetivo principal da empresa. Porque isso é uma decisão diária. E muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, se você não está com foco no objetivo principal. Então, todo negócio, todo mundo trilha um caminho, que é sair do ponto A e chegar no ponto B. Muitas vezes o ponto B é desconhecido por muitas pessoas. Quando você tem um conhecimento claro do seu ponto B, todo o percurso que você passa até chegar lá, ele é simplesmente um percurso que você sabe que você vai ter que passar, vai ter obstáculos e você vai chegar lá porque o seu objetivo final, ele é claro. Porém, tudo que a gente vive ali, esses altos e baixos, podem fazer com que a gente desconecte, esqueça do nosso objetivo final. Então, eu acho que a coisa mais difícil, assim, para o empresário são as microdecisões que a gente toma a todo momento e fazer com que elas não nos distanciem do nosso objetivo principal. Então, eu não falaria uma, mas são várias. Entende? Entendo. Mayara, hoje eu vejo muitas pessoas reclamando sobre a dificuldade, né, da questão de funcionários. Aí todo mundo fala que a mão de obra está escassa. Eu fiz uma pesquisa, às vezes, uma pesquisa de mercado, li alguns livros, assisti, ouvi alguns podcasts, e o que eu vejo é que hoje as pessoas, elas têm mais, digamos, entre aspas, benefícios, entendem? Então elas têm algumas empresas que oferecem uma melhor condição de trabalho para os trabalhadores. E acaba que os trabalhadores acabam migrando para essas empresas e as outras ficam reclamando, que eu não tenho funcionário, que eu não arrumo ninguém para trabalhar para mim, que ninguém para aqui. Mas assim, eu vejo que o cenário mudou, mas eu ainda vejo que muitas empresas ainda não se adaptaram a isso e acham que investir no funcionário é um dinheiro jogado fora. Eu não vou pagar uma especialização para o meu funcionário, alguma coisa nesse tipo, porque depois ele vai embora e eu vou ficar na mão. E o que eu vejo é que as empresas, elas não pensam em, às vezes, elas pensam em fidelizar o cliente, mas não pensam em fidelizar o próprio funcionário. E aí é que surge essa escassez de mão de obra que as pessoas dizem que existe hoje, mas que eu não acho que existe. É que eu acho que existem empresas que oferecem melhores condições de trabalho e os funcionários migram para esse tipo de empresa e as outras ficam reclamando o tempo todo. Que falta mão de obra, que não sei o quê. Eu queria que você comentasse sobre e desse sua opinião a respeito. Assunto muito latente, né? E é interessante discutir sobre isso.
Primeira observação que eu faço é: quem muito foca no problema não consegue enxergar a solução. Então eu vejo que muitas empresas elas ficam, não tem mão de obra, não tem mão de obra, não tem mão de obra, focam no problema, querem falar e discutir do problema, mas pensam um pouco sobre o que eu posso fazer para contornar essa situação. Porque é sim uma situação que está no ambiente externo. Eu não mudo, né? Mas eu contorno. Ponto. Primeira opinião que eu tenho sobre isso. Segunda opinião é, sim, nós estamos vivendo uma crise da mão de obra que ela já começou e ela de acordo com... Tem algumas pesquisas já nessa seara, principalmente com foco na América Latina como um todo. Tem uma pessoa muito querida que eu acompanho, que eu até conheço, ela faz também pesquisas voltadas para o mercado de trabalho, com foco na América Latina, professora também. E a gente discute muito sobre isso. E que essa é a nossa hipótese, que a crise da mão de obra, né, do mercado de mão de obra, tende a se intensificar nos próximos anos. E aí a questão é, nós precisamos de buscar soluções. Quais são as características, os pontos que a gente precisa de analisar? Primeiro, nós temos hoje uma taxa de natalidade menor. Um ponto. A tendência é que sim, tenhamos uma mão de obra menor, né? Segundo, nós temos também gerações que estão nascendo, né? Pessoas que estão nascendo em gerações completamente diferentes, com criação completamente diferente. Eu não posso exigir, não tem nem o que discutir sobre nesse sentido, e aí é onde vem uma análise macro, né? Eu não posso exigir de um adolescente hoje, que tem aí seus 18 anos, porque hoje a adolescência vai até os 24, né? Que ele tenha uma performance, né? Uma desenvoltura tão boa quanto 20 anos atrás as pessoas com 18 anos tinham. São épocas completamente diferentes. Então, é um fato. A própria musculatura, a alimentação, né? Outro ponto. E uma outra situação é, sim, a qualidade de vida no trabalho, que tem sido muito discutida. Então, as pessoas elas estão aprendendo e conhecendo mais os limites, a legislação trabalhista como um todo. E isso faz com que as pessoas elas tenham mais possibilidade de escolha. Porque hoje a gente tem um mercado muito rico, muito grande. Nós temos vários nichos, várias áreas onde você pode atuar. Então, isso tudo faz com que o funcionário, a mão de obra, ela tenha a capacidade de escolher. Então, você escolhe, muitas vezes, o que você quer. Então, é um ponto. E se eu tenho um negócio e que eu ainda não analisei esse comportamento dos seres humanos como um todo, dentro do meu país, dentro da minha região, a tendência é que eu fique para trás. Por isso que eu falo que é muito importante você sempre entender os movimentos da sociedade. Para onde a sociedade está caminhando, para onde as pessoas estão caminhando. Isso está dentro do comportamento do consumidor, mas não só de comportamento do consumidor, comportamento humano como um todo. E aí um outro ponto que é importante também ser destacado é que as pessoas, elas, a tendência, eu, Maiara, na minha experiência, fazendo entrevistas como recrutadora, também nas empresas que eu já tive contato, eu tenho percebido que as pessoas elas querem ficar menos presas. O que é esse presa? Presa no horário comercial. Então, o horário comercial de 8 às 6, para muitas pessoas, tem ficado algo que é muito... que não te permite viver momentos com seu filho, não te permite viver na sua casa. E aí, eu já até trouxe, e tem clientes meus que aderiram essa estratégia, que estão em fase de teste, para entender se é uma alternativa interessante para retenção de talentos, retenção dos seus colaboradores. Por quê? Porque tem pessoas que preferem receber salários menores para trabalhar também uma carga horária menor, para no outro turno ela poder fazer outra coisa. Ou ela empreender de casa, porque ela também pode fazer alguma coisa junto com os filhos. Então, é essa liberdade que as pessoas estão começando a perceber que elas têm. E isso faz com que, sim,
gere uma crise no mercado de trabalho. Eu preciso de entender. A pergunta e a reflexão que eu quero deixar aqui, quando eu trago todos esses pontos que eu levantei, diante de todos esses movimentos que a sociedade está fazendo, o que eu posso fazer para contornar isso? Entendido. Mayara, outra coisa que eu vejo é que às vezes é dos dois lados, tá? Às vezes eu vejo funcionário reclamando que o patrão não tem resistência a certas mudanças, às vezes mudanças para melhor mesmo, mas tem essa questão de ficar mais estagnado. E também eu vejo do outro lado, que eu vejo empresários que reclamam que às vezes o funcionário não quer aderir a essa mudança, às vezes reorganização da empresa, ou às vezes uma nova coisa que surge na empresa. E como é que a gente lida com essa resistência dentro das empresas, seja por parte do empresário, seja por parte do funcionário? Como é que lida com essa dificuldade? Isso é igual discussão de casal. Sempre um quer jogar a bola para cima do outro. Então, o que eu sempre falo porque um quer jogar, a culpa é do outro. Eu não faço isso porque o outro faz isso. Nossa, mas eu vou fazer isso, mas o outro não valoriza. Quando eu mudo, o outro muda. Ponto. E isso é um reflexo, igual quando você joga uma pedrinha numa lagoa. Se você entende como que você deve agir, se você entende o que seu time valoriza, se você faz essa pesquisa, se você olha para eles como seres humanos, entende o que realmente os motiva e, obviamente, entende onde você está inserido, porque o que dá certo para uma empresa não necessariamente dá certo para outra. Tem que ter uma análise, e é isso que a gente faz, né? Quando eu mudo, o outro muda. Experiência própria. Não só na minha empresa, em outras empresas que nós já aplicamos isso, e também em qualquer outro tipo de... Isso serve para qualquer relacionamento. Ninguém muda o outro. Mas enquanto eu não caio a minha ficha e não reflito sobre o que eu preciso de mudar, Mayara, o que eu posso fazer, que eu sei que vai impactar no comportamento do outro. E eu faço isso por mim, não é pelo outro, eu faço isso por mim. É automático, assim, é uma cascata. Dá certo. Mayara, outra coisa, vamos falar sobre atendimento. Tá. Nossa. Para mim é um assunto muito polêmico falar sobre atendimento, né? Porque, assim, hoje em dia existem várias empresas que atendem, não tem um espaço físico, né? E então atende somente online. E, assim, atendimentos péssimos. E, às vezes, até atendimentos presenciais que são péssimos também. Então, assim... Pleno século XXI, 2026, a gente na era de piscou, quer resolver tudo, e às vezes eu vejo que algumas empresas ficam reclamando assim, mas o pessoal só compra no digital, porque o pessoal não quer comprar mais no físico, mas às vezes, para mim, o que eu vejo, às vezes é na dificuldade do atendimento, na demora do atendimento. Então é muito mais fácil, você vai lá, digita o produto, comprei, acabou, vai chegar tal dia na minha casa. Exatamente. Justamente pela questão da dificuldade que as pessoas criam na hora de fazer o atendimento o atendimento no cliente, né? E você tem um curso sobre isso, né? Sobre atendimento principalmente o atendimento do WhatsApp, né? E por que é que você criou esse curso? Porque eu passei. Explique essa história. Porque eu passei por N situações que me tiravam do sério. E aí eu percebi que eu precisava de contribuir
Porque eu sempre falo que o meu trabalho enquanto consultora, ele nasceu de demandas que vieram e que eu percebia, poxa, eu tô aprendendo isso na faculdade, por que eu não posso contribuir com isso para as pessoas, junto com a minha prática, de tudo que eu já vivenciei. Eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a empreender com 12 anos de idade, então eu conseguia fazer uma correlação muito grande da teoria com a prática. E aí, eu sinto que, sempre falo que conhecimento útil é conhecimento compartilhado. Então, o curso foi, inclusive, o meu curso Mestre de Atendimento no WhatsApp, ele saiu, assim, em 2 dias. Foi um boom. Porque foi, inclusive, logo após um atendimento péssimo que eu tive. Um deles, se não me engano, foi até já em Passos. Eu não me recordo se foi numa padaria, eu não me recordo, vou ser muito sincera, mas eu sei que foi muito ruim, uma coisa assim, muito bizarra, que eu até cheguei a fazer um story, mas isso vai fazer 3 anos, eu sinceramente não me recordo. E aí, eu falei, gente, eu vou fazer um curso sobre isso, e eu vou orientar as pessoas sobre o quanto que isso aqui pode ser um divisor de águas na vida delas. E aí é onde a gente traz nesse curso a questão do quanto que a gente pode utilizar o WhatsApp a nosso favor. Até mesmo como fazer follow-ups, que é o retornar mesmo, né? Porque tem muita gente que manda mensagem perguntando o preço e nunca mais aquela empresa te manda mensagem. Mas espera aí, conversar, enfim, a gente trabalha toda ali, né? Uma metodologia para fazer com que cada conversa no WhatsApp ela seja transformada em Pix, seja transformada numa oportunidade de encantar o cliente, porque a gente deixa marcas e a gente escolhe que tipo de marcas que a gente quer deixar, né? É muito importante isso, né? A gente deixa marcas e qual tipo de marcas que a gente quer deixar. E eu queria que você desse 10 dicas, sei lá, 5 dicas. Vamos explanar esse curso aqui um pouquinho. Pelo menos as 5 dicas básicas, assim, para um atendimento bom. Com foco no atendimento online, no WhatsApp, por exemplo, ou não? Principalmente. Tá, vamos lá. Bom, primeiro, o WhatsApp. É muito importante a gente não ficar mandando várias mensagens picadas. Por quê? Aí entra muita questão de neurovendas, neuromarketing, tá? Porque tudo tá atrelado ao cérebro humano. Entenda qual que é o comportamento do consumidor, da pessoa, do ser humano, quando você começa a receber várias mensagens picadas, apitando no seu celular. O que você faz? Eu paro ele. Eu nem respondo. Entende? Então acontece isso com frequência. Então eu tenho clientes que às vezes ia mandar foto para clientes e mandava um monte. Aquela foto e recebia assim 30 fotos de uma vez só. Eu falei, não, você vai compilar tudo isso num documento. Você vai mandar um documento. Coloca a sua marca, junta, faz um negócio bonito. Ah, mas dá trabalho. Ai, trabalhar dá trabalho. Escolha o trabalho que você quer ter, né? E aí, evitar mandar mensagens picadas, porque o comportamento do a nossa tendência tá apitando. Geralmente eu vou lá, o que eu faço? Eu arquivo, eu silencio, depois eu volto para responder, nunca mais voltei. O primeiro ponto você, enquanto empresa, junta tudo numa mensagem só. Óbvio, vai e organiza aquilo ali bonitinho para não ficar um textão também, tá? Tome cuidado. Detalhe, tem pessoas que utilizam uma técnica que eu sou um pouco contra, mas assim, depende muito do contexto, cada momento dá para você aplicar ela, que é a técnica do mandar oi, tudo bem? E esperar a pessoa responder e depois falar o restante. Tem momentos que essa técnica dá certo, tem momentos que não, porque eu ativo ali o gatilho da curiosidade. Eu, Mayara, não gosto, tá? Por quê? Porque eu vou responder rápido, principalmente se eu não tiver um número. Às vezes eu vou responder rápido, porque a gente fica curiosa, mas a tendência, às vezes, é você não voltar, ou tem gente que fica com raiva. Pô, não falou nada, vou esperar a pessoa me mandar, né? Então, depende muito, tá? Outra vai enviar a chave Pix, tem o WhatsApp Business, né? Transforme aí o seu WhatsApp no WhatsApp Business. Mayara, não sei como é que eu faço. Eu vou perder as conversas? Não, é só você fazer um backup, né? Do que você tem hoje. Faça uma limpa antes, legal. Faça o backup para não ocupar muito espaço, porque às vezes você tem um monte de mensagem ali que você pode apagar. Apague as mídias maiores,
Tudo isso na configuração, você não sabe como fazer, dá um Google que é tranquilo, né? Pode também perguntar no ChatGPT, de acordo com o seu modelo ali do WhatsApp. E você faz o backup e transforma para o WhatsApp Business. No WhatsApp Business, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de etiquetar. Então, você pode etiquetar lead, você pode etiquetar cliente, você pode etiquetar várias outras, né? Do jeito que você achar melhor, você organiza e você filtra. Então, ali você puxa, deixa eu puxar todo mundo que me pediu orçamento e não me retornou, que aí eu posso fazer follow-up, facilita, né? Então, é a organização do WhatsApp como um todo. E aí, no WhatsApp Business, eu consigo mandar a chave Pix daquele formato configurada, que eu consigo copiar e colar, fica bonitinho, né? Então, tem como você configurar a chave Pix, o nome da empresa, uma coisa mais profissional, você tem que passar profissionalismo. Eu acho que isso é muito importante. Áudio, não mando áudio de jeito nenhum, ao menos que, principalmente se for uma pessoa que eu nunca conversei antes, não sai mandando áudio por aí. Tem gente que responde, oi, tudo bem? No áudio. Poxa, né? Então tem que tomar cuidado, porque eu, Mayara, não tenho problema nenhum com isso. Não ligo, tá? Porém, uma coisa é eu conversar por áudio com uma pessoa que eu tô super acostumada a conversar com áudio, que sempre manda áudio. Então, a regra de etiqueta que a gente tem primeiro, observe, se o cliente te mandar áudio, ele automaticamente está te dando uma permissão para você enviar áudio também. Mas eu, Mayara, gosto de ser educada e perguntar, eu posso te enviar áudio também? Porque às vezes eu estou mandando áudio, mas eu não posso ouvir áudio. Depende, né? Meu computador, por exemplo, da universidade, eu consigo gravar áudio, mas eu não consigo ouvir. Então, se eu mando um áudio, mas para eu ouvir, eu tenho que ouvir no celular. Acontece. Então, é importante você ter essa empatia para se colocar no lugar do seu cliente. Lembrando que vendas é na hora. Então, quanto mais rápida, ágil eu atender ali as necessidades do meu cliente, mais chance de converter aquele atendimento, né? Converter em vendas mesmo. Que mais? É muito importante o seu WhatsApp ser profissional, tem informações da empresa. Então, quando é o WhatsApp Business, você tem todo esse profissionalismo ali. Você consegue colocar o horário de atendimento, você consegue cadastrar catálogo, fotos do que você tem. Você consegue foto de perfil é muito importante, tomar cuidado, né? Sempre uma foto bem profissional. É ideal que apareça bem o rosto. E aí, varia de nicho para nicho. Ou então, que seja, né, de um negócio, que seja uma logo legal, que traz, de fato, eu bato o olho, eu sei de onde que é, né? Então, a gente não tá brincando de jogo de adivinhação. Não, as coisas têm que ser claras, tá? Qual mais dica que eu poderia dar? Ô, gente, escreva o nome do seu negócio, pelo amor de Deus, tá? Eu odeio abrir o WhatsApp e aí a pessoa manda mensagem e tá escrito Deus é fiel. Você não chama Deus é fiel, não, meu amor. Você tem nome, a sua empresa também, tá? Aquela barra pra colocar o nome é nome. Não é pra você colocar uma frase Deus é fiel ali, não. Pelo amor de Deus, escreve o nome, por favor. Agiliza o processo da gente, tá? Isso faz toda a diferença, Eu passo aperto, às vezes tem aluno que me manda mensagem, eu vou ver, ai meu Deus, qual é o nome desse aluno? Eu lembro do aluno, mas quero chamar a pessoa pelo nome, não tá lá o nome. Então, é um outro ponto, né, muito importante. E assim, é sempre importante respeitar os limites do seu consumidor, né? Tem gente que não gosta e que envia mensagem fora do horário, então é sempre importante você ter esses cuidados no atendimento como um todo. Eu falo que se você tem a empatia, se coloca no lugar do outro e tem o mínimo de educação, não tem problema com isso. Não tem problema. É entender que você está ali representando uma empresa, muitas vezes. Você precisa de passar profissionalismo em primeiro lugar. É nesse sentido, né? Pois é, Mayara, lembrei de uma coisa, a gente falou sobre IaaS. Esse ano passado você foi num evento do Google, né? Foi. E era sobre IaaS também, não era? Sim, explica pra gente o que é que a Mayara foi fazer no evento do Google. Nesse evento do Google, eu fui para lançamento, né? Foi um evento para convidados. Eu fui para lançamento de uma tecnologia nova do Google, né? Era uma atualização do Gemini. Então, foi com um head de inovação da Google do Brasil e ele foi apresentar pra gente algumas mudanças no Gemini. Então, até mesmo essas novas... foram algumas alterações mesmo que fizeram com que o Gemini ficasse cada vez mais robusto, respostas mais
mais acuradas, digamos assim, né? E também trouxe pra gente algumas estratégias para que a gente pudesse utilizar a IA mais a nosso favor, de um jeito bem legal ali, para ela nos dar as melhores respostas. Pra quem não sabe, gente, a Mayara falou Gemini, muitos conhecem como Gemini ou Gemini, tá? É a IA do Google, assim como tem o Chat GPT, né? O Google tem a Gemini, que aí você pode fazer as suas pesquisas lá, igual você faz no Chat GPT, tá? Só pra explicar pra quem tá boiando por aqui. Inclusive, pra você que chegou agora, seja bem-vindo ao nosso Sensação Podcast. Hoje eu tô recebendo Mayara Barreto por aqui, estamos batendo um papo super bacana aqui. Pra você que chegou agora, calma, tá? Esse vídeo, a gente tá ao vivo por aqui, daqui a pouquinho já fica disponível aí no YouTube, você pode assistir em qualquer horário do dia, onde você estiver, tá? Na sua casa, do seu trabalho, onde você quiser assistir. Pra você que tá nos ouvindo através das ondas da FM também, muito obrigado por estar aí ligado com a gente. Continua, porque tem muito papo por aqui, tá? Mayara, outra coisa que eu queria falar, que você tem um livro, né? Tenho. Mayara lançou um livro. E qual que é o sentimento de lançar um livro? Eu acho que deve ser o mesmo sentimento de nascer um filho, eu acho. Acho que um livro é um pedaço da gente. Pra quem escreve, um livro é um pedaço da gente. O livro é realmente... ele é um pedaço e ele me lembra muito meu avô, porque eu trouxe algumas coisas no livro a respeito dele, muitas coisas que eu aprendi com ele, inclusive. E o livro ele é sobre liderança e performance. Ele é em colaboração, então tem outros líderes também. Esse livro foram vários líderes do Brasil que se destacam em determinada área e foram convidados para contribuir para essa obra. Então, eu escrevo um capítulo que eu falo de inovação na liderança, né, criatividade e inovação na liderança. Então trago ali várias estratégias que eu já utilizei em algumas empresas, que são dinâmicas, coisas práticas que deram um certo resultado, como aplicar. Então ele é um livro, é quase que um playbook mesmo, que você pode utilizar. Cada capítulo ele tem algo que os líderes já aplicaram. Então ele é muito rico. Cada um na sua área, e ali eu trago um pouquinho do que a gente trabalha em inovação e criatividade na liderança. Por quê que eu gosto muito dessa área? Porque eu falo que a criatividade, ela vem da diversidade de pensamento. Inclusive, essa é uma frase minha que está até em destaque no livro. Porque se eu estou sempre com pessoas que pensam igual a mim, eu nunca vou ser criativa. Eu vou estar sempre falando as mesmas coisas, consumindo as mesmas coisas. A minha tendência é que eu não crio uma disrupção ali no meu pensamento, né? Então eu faço sempre mais do mesmo. Então, se você tem diversidade de ideias, que é o que a gente faz em debates saudáveis, né? A tendência é que a gente tenha mais criatividade, automaticamente inovação. Porque inovação, muitas pessoas confundem, acham que são sinônimos de tecnologia. Ok, mas não é, são coisas diferentes. Tecnologia é tecnologia, inovação a partir do momento que eu estou fazendo algo novo aqui, por mais que não tenha nada de tecnologia, mas é algo que ainda não foi aplicado, eu estou inovando. Então, se eu levo uma metodologia nova para a sala de aula, uma metodologia ativa de aprendizagem, na universidade que eu atuo, se ninguém ainda aplicou, eu estou inovando na sala de aula, mesmo não utilizando tecnologia. Tá? Então, a sensação de escrever um livro é muito desafiador, porque a gente sempre cria ali, né, um pouquinho daquela síndrome do impostor. Será que eu vou conseguir? E agora? Mas, ao mesmo tempo, honrada por poder colocar em uma ordem cronológica, poder colocar para fora coisas que muitas vezes estão aqui dentro, que muitas vezes nem a gente percebe ou lembra, que são tão ricas assim, que pode contribuir para outras pessoas. Bacana demais. O livro tá disponível para fazer compra ainda, não tá? Tá disponível. Quem tiver interesse pode me mandar direct no Instagram, @Mayara Barreto. Mayara com I, que eu mando o link para vocês. Ou também acesso no link da bio. Pois é. Mayara, outra coisa. Você, como mulher, eu sei que hoje a gente tem mulheres empreendendo, né? Mas há um tempo atrás foi um ramo majoritariamente
masculino, né? E a gente ainda tem muitas empresas que a maioria dos líderes são homens. E como é que você lida com isso? Às vezes dando consultoria para empresas, a maior parte das empresas que são homens que estão à frente, já sofreu algum tipo de preconceito a respeito? Como é que você lida com tudo isso? Essa pergunta pega. Ela deu até uma respirada ali. Hoje eu sou pesquisadora de liderança feminina e com muito prazer oriento também os trabalhos voltados para isso. Nunca tive problema até chegar a primeira vez, né? Hoje eu lido tranquilamente, lido bem, nunca dizer assim que isso me travou, não. Sempre encarei muito bem, com muito profissionalismo. Sempre soube o meu lugar e sempre agi com respeito e com ética. Porém, sim, acontece. E tudo depende muito do nosso comportamento, de como que a gente pauta as nossas condutas, o nosso discurso e a coerência entre as nossas ações e o que a gente fala. Eu tenho um princípio que é muito forte para mim, que é o princípio da justiça. Então as coisas têm que ser muito certas, têm que ser justas. Eu não gosto de trabalhar 2 pesos, 2 medidas. E sim, por que é um assunto que para mim tá sendo assim mais desafiador falar? Porque eu passei por uma situação muito complicada no ano passado. Eu passei sim por um assédio moral na universidade no ano passado e muito atrelada a isso. Então é algo que mexeu muito comigo, muito, graças a muita coragem e a muita orientação também, e muita sabedoria. Foi contornado e deu tudo certo, assim, foi finalizado maravilhosamente bem e com muita maestria de todas as partes, tanto que todos hoje convivem profissionalmente no mesmo ambiente. Mas é muito desafiador. E é algo, por isso que eu faço questão de manter as pesquisas sobre esse assunto, porque é algo ainda muito velado. E o que a gente tem é que levanta-se uma maquiagem sobre isso. Todo mundo fala que levanta a bandeira, mas na prática, os microcomportamentos, eles não são a favor. Então é muito importante a gente continuar assim com esse discurso, mesmo parecendo ser clichê. Porque é isso que a gente escuta. Nossa, eu acho que as mulheres, elas só não dominaram ainda o mundo porque elas não escolheram ainda a roupa que elas vão usar. Porque elas estão indecisas. Fecha aspas, tá? Abre aspas, fecha aspas. Esse é um discurso muito comum. E eu não tô querendo falar, não tô falando de gênero como um todo, porque o assédio moral, ele acontece de qualquer jeito, né? Não acho que foi uma questão de gênero como um todo, mas é algo que a gente precisa de ter muita sabedoria da nossa conduta. E entender que a gente não pode abaixar quando a gente percebe que as coisas não estão certas. Então, se você defende, se você sabe que você está certa, se você entende o seu lugar como um todo, eu acho que respeito é primordial. E para que a gente também não perca a nossa razão. Então, é algo que a gente precisa de estudar mais. E precisa de levantar mais a bandeira. Com certeza. Em ambos os lados. Não só na liderança feminina, na liderança masculina também. Acho que todo mundo. Todos os lados. Com certeza. Maiara, uma pergunta que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de responder. Uhum. Mas o que significa sucesso para você? Me fizeram essa pergunta recente na caixinha no Instagram, inclusive. Sucesso é algo que tem vários significados e para cada pessoa vai ter um significado. E para mim hoje ele pode ter um significado, para a Maiara de amanhã pode ser que ele tenha outro significado. Eu confesso que hoje, quando eu olho para os desafios que eu vivenciei e que eu consegui contornar com ética, por exemplo,
com muito profissionalismo e ouvir, inclusive, outras pessoas falando, nossa, me admirou o seu comportamento perante aquela determinada situação, isso para mim é sucesso. Isso para mim me dá um motivo de orgulho, saber que, poxa, que bom que eu não deixei nada subir a minha cabeça e perder os meus princípios e valores. Então, sucesso para mim é exatamente quando eu consigo, em todos os meus movimentos, sempre agir com os meus valores, os meus princípios, sem jamais esquecê-los. Então, para mim, esse é um dos maiores sucessos. Agora, não vou dizer que é óbvio que o fato de ter próximo, de ter conquistado aquilo que a gente almeja, o fato de ter uma família, de ter os meus filhos, de conseguir manter aquilo que você sempre almejou para sua vida, os seus sonhos, e falar assim, cheguei lá. Só que esse chegar lá, ele nunca chega, né? Cada hora a gente quer uma coisa diferente. Então, isso também pode ser considerado um sucesso que em breve alcançarei. E quem é a Maiara pelos olhos de Maiara? Quem é a Maiara pelos olhos de Maiara? Muito, muito pertinente essa pergunta, Nick. Olha, essa pergunta é uma pergunta que eu falo com os meus mentorados, né, da mentoria de processos seletivos, mentoria de posicionamento, profissional, que a gente fala muito de processos seletivos como um todo, que é muito comum recrutador fazer esse tipo de pergunta. Quem é você para além do seu currículo, né, para além da vida profissional? E há anos atrás, se você me fizesse essa pergunta, eu só ia falar do meu currículo. Eu ia falar, Maiara E aí eu nunca ia falar de mim, né? Às vezes a gente, quando vai falar de nós mesmos, a gente não fala da gente. A gente fala, Maiara a Maiara é administradora, é professora, é filha do fulano, da ciclana, isso e aquilo. Tá, mas peraí, você falou o que você faz, mas não quem é você, né? Então, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa inquieta, ansiosa, descobri que eu sou muito corajosa, mas eu também tenho os meus medos, muitos medos. Sou uma pessoa emotiva, eu sou uma pessoa que eu não consigo ver a injustiça e não fazer nada. Por isso que muitas vezes eu levo problemas, eu abraço problemas que não são meus. Porque a justiça, eu já percebi que é um princípio muito importante para mim. É um valor, é um número 1, inclusive quando a gente faz os testes de aptidão, esses de profissional, na internet, vários testes que a gente faz. Da justiça, ele sempre sai para mim em primeiro lugar. E é uma mulher muito sonhadora. É uma menina. Porque aqui dentro a gente tem uma criança interior e com muitos sonhos e com muita força de vontade, sem zero desânimo para correr atrás dos seus sonhos. Óbvio que tem dias que sim, uma pessoa normal, mas era uma pessoa normal, que tem dias que não consegue sair da cama, que tem dias que tem vontade de chorar, tem dias que quer dormir até mais tarde. Não quer dizer que eu acordo todos os dias 5 horas da manhã, que vai ser sempre. Não, tem dia que eu não quero. E tá tudo bem. A gente tem que entender que a vida, ela não é sempre um mar de rosas, né? E que eu não vou ser sempre aquela pessoa entregando alta performance. Por que eu tô falando alta performance? Porque eu falo muito de alta performance, né? Eu tenho um MBA em resultados de alta performance e hoje é o que a gente busca. Fazer o dobro na metade do tempo. Mas não, vai ter dia que eu não vou conseguir. O que importa mesmo é o equilíbrio, né? Você falou sobre... A gente falou sobre trabalho, né? E qual que é o legado de trabalho que a Maiara quer deixar para as gerações futuras? Tem um papo futurista aqui. Ética, profissionalismo e humanidade. Antes de tudo, eu preciso de entender que são pessoas. Antes de qualquer decisão, eu preciso de entender que existe uma ética. E antes de qualquer coisa, eu preciso de entender, no que tange a trabalho, que eu preciso ser profissional. E separar as coisas. É muito comum as pessoas misturarem. E às vezes leva conflitos pessoais pro lado profissional. Não tô falando nem de... É questão de não saber separar mesmo. Então, o que eu quero deixar de legado é... Lembre-se que você está lidando com pessoas, seres humanos. Então, a humanidade em primeiro lugar.
ética em todos os seus comportamentos. Seja ético, coerência. O que você fala, você tem que aplicar. E o profissionalismo, acima de tudo. Bacana. Mayara, a gente falou sobre consultoria, né? Você dá consultoria. Então, de uma forma mais clara, o que é uma consultoria e como se aplica nas empresas? Para quem às vezes não tá nos ouvindo, tá nos assistindo e fala, mas Nicole, para que serve uma consultoria? Para que eu vou contratar uma consultora? Onde que entra isso? O que pode agregar na minha empresa? Explica para o pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando agora. A consultoria, ela tem uma metodologia onde o consultor, ele entra na sua empresa, ele faz algo para você e te entrega algo pronto, que é diferente da mentoria. Qual que é a diferença? A mentoria, geralmente é um expert, ele vai compartilhar alguma experiência que ele teve com você, vai te capacitar, mas você mesma aplica com suas próprias mãos. A consultoria não. O consultor, ele precisa de ter uma formação para isso e ele vai te entregar algo pronto, você não participa da confecção daquilo ali. Exemplo, plano de negócios, cálculo da precificação do valor da sua hora técnica, que seja. Eu faço e te entrego. Olha, você deveria cobrar isso, você deveria fazer tal coisa. Então, a consultoria, ela entra mais nessa área, tá? Hoje, eu atuo em 5 grandes áreas, como eu disse, que é vendas, marketing, gestão, estratégia e liderança. Então, dependendo da necessidade de cada cliente, eu escolho qual metodologia que eu aplico. Porque vai ter cliente que eu preciso de utilizar a metodologia da mentoria. E aí eu aplico com ele. Onde eu capacito ele para que ele faça com as próprias pernas. E tem empresa que gosta disso. Agora, tem empresa que não. Então, hoje, na MB Academy, a gente presta consultoria, geralmente de criação de processos, a consultoria de planejamento estratégico, onde a gente cria ali todo o seu departamento a sua estratégia como um todo, atrelada à construção dos seus processos de marketing. Vou explicar. Marketing não é só publicidade e propaganda. Marketing é estudo de mercado. Então, vai muito além. E para eu ter o departamento, digamos assim, tá? Dentro da minha empresa, eu preciso ter estrutura. Então, eu preciso de entender quais são os processos. Qual que é a metodologia que eu mais vou utilizar ali dentro. Então, eu crio isso na sua empresa. Eu vou trabalhar com a metodologia inbound marketing, outbound marketing. Eu trabalho com vendas internas, externas. O que eu vou fazer? Porque aí você cria a jornada do processo todinha, a jornada do consumidor, atrelado principalmente ao departamento de vendas. Hoje, a consultoria que eu mais entrego é construção dos processos de venda, dos processos de marketing. Ponto. Essa é a que eu mais entrego. Geralmente, para quem vende produtos complexos. Porque quem vende produtos complexos, por exemplo, software, eu não consigo vender produtos complexos da mesma forma que eu vendo um cachorro-quente. Se eu falo para você que eu vendo cachorro-quente, você já imagina um cachorro-quente. Agora, se eu falo para você que eu vendo um software que é uma solução de gestão de RH, dependendo, você não consegue nem imaginar o que esse software vai fazer. Então, isso é um produto complexo. Então, tem toda uma metodologia e toda uma base que você alimenta para que você faça com que ele tenha, o seu consumidor, ele tenha um pouco de conhecimento, o seu possível, tá? Seu lead, né? Seu possível consumidor, para depois ele ser convertido. Então, tem todo um processo, né, que a gente utiliza, já até acho que troquei uma ideia sobre isso em outros podcasts, a gente já conversou um pouco sobre essa metodologia inbound marketing, outbound marketing, esse caminho. Está muito atrelado aos patrocínios, né, os patrocinados, que a gente vê, o tráfego pago. Então, o tráfego pago, ele não aparece para você aleatoriamente. Ele aparece para você a partir do movimento que você faz na própria rede. O algoritmo entende, começa a alimentar você a partir do seu movimento. Então, hoje a gente trabalha, isso geralmente na consultoria. A mentoria, eu atuo muito em empresas, principalmente voltado para a mentoria de liderança. Por exemplo, eu tenho um time, eu tenho líderes, e geralmente líderes de determinada área, eles tendem a ter um conhecimento técnico aprofundado na área deles, mas não tem muito conhecimento de liderança. E aí, muitas vezes, eles tendem a ter dificuldades com o time por ausência de conhecimentos de liderança. E liderança não é um cargo, liderança é uma missão. Eu preciso de atuar, né, de ser um líder não só na minha empresa,
mas na vida como um todo. Aí entra a coerência. Aí a gente trabalha a metodologia da mentoria. Porque mentoria é uma metodologia, tem uma forma de aplicar o conhecimento ali, aquela expertise. O certo, inclusive, é para quem aplica, né, para quem oferece mentoria, ter uma formação para isso, que é uma formação de mentoring. Então, é uma formação até que eu tenho ela, e você entende como que deve ser a metodologia da mentoria. Responde essa pergunta? Entendido. Eu vou fazer um corte sobre isso aqui para explicar para o pessoal depois como é que isso funciona. Mayara, a gente tá finalizando já 1 hora de podcast já, tá vendo? Nossa, voou. Passa muito rápido, tá? É. Passa muito rápido. Mas eu queria que você deixasse as suas considerações finais, né? Agradecer mais uma vez pela sua participação. Já pode pedir música no Fantástico, tá? É a terceira vez que a Mayara tá por aqui. Mas assim, eu sempre gosto de aproveitar quando você vem a Rio Pomba, né? Para poder trazer informação de qualidade para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham por aqui, porque eu falo que essa é a finalidade de fazer o podcast. Eu gosto muito de fazer o podcast porque eu aprendo muito fazendo, né? Então, entrevistando as outras pessoas, fazendo perguntas. Então, assim, me agrega muito e acredito que agrega muito para as outras pessoas que nos acompanham. Eu tenho vários feedbacks das pessoas que me falam: Nicole, eu ouvi aquele podcast, pô, bacana aquilo lá que você falou, pô, você perguntou um negócio que eu tava pensando em perguntar também, e eu acho isso muito bacana. Inclusive, gente, Mayara também tem um podcast, tá? Mas é um podcast um pouquinho diferente, um podcast de reflexões, né, Mayara? Exatamente, reflexões que transbordam. E de onde surgiu? Deixa eu puxar um gancho aqui. De onde surgiu essa vontade de fazer um podcast, de botar as ideias para fora? De reflexões depois da terapia. Sempre, né? De um diário, de um caderninho que eu sempre escrevia reflexões, e aí vou falar isso, colocar para fora, porque eram reflexões bem interessantes. Então tá disponível nas plataformas digitais, tá, pessoal? Se você quiser ouvir, né, acompanhar, Reflexões que Transbordam, tá aí todas as plataformas digitais para vocês poderem acompanhar. E é isso, pessoal. Hoje eu recebi aqui filho de Dona Neide, seu Zé Antônio, é maravilhosa, cria da nossa terra, mas que hoje tá igual passarinho voando por aí, tá? Hoje eu recebi Mayara Barreto por aqui. Mayara, muito obrigado de verdade, tá? Por mais esse podcast maravilhoso, por responder as nossas dúvidas. Muito obrigado por aceitar o convite novamente, tá? Deixar um beijo aqui para toda a equipe da MB Academy. E como é que faz para te encontrar, para te contactar? Mayara, eu quero uma consultoria. Como é que faz? Explica para o pessoal. Nick, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui. Adoro poder compartilhar. Eu adoro conversar sobre negócios, sobre tudo isso que você me perguntou. Uma pena que 1 hora é muito pouco. Deixar a gente ficar horas falando sobre isso. É bom que dá oportunidade pra gente fazer mais e mais. Verdade. Eu adoro, né, quando eu venho aqui, que eu encontro com as pessoas e que a gente consegue conversar sobre essas coisas. Muito obrigada mesmo. Sou super a favor de democratizar o conhecimento. Por isso que eu sou professora também, então parabéns parabéns pela iniciativa, parabéns a todos vocês por levarem esse conteúdo aí para todos, né? Com relação a onde nos encontrarmos, nós estamos tanto no Instagram, todas as redes, vocês conseguem falar comigo, @Mayara Barreto. A MB Academy também tem Instagram, @MB Academy. Se você digitar no Google, também encontra o nosso site. E em breve, nós somos agora Tech, então em breve a gente tem uma plataforma que está, assim, sensacional, uma plataforma muito legal para o empresário, que ele vai encontrar de tudo lá dentro, vai ter fórum, vai ter todos os conteúdos que são importantes ali para os empresários, aulas, materiais, planilhas, tem muita coisa bacana, além de acesso às nossas masterclass, que a gente sempre faz. Então, também encontra na internet. E lá no link da bio, tanto
do meu Instagram quanto do Instagram da MB Academy, vocês conseguem também falar diretamente com a gente. Só me mandar um oi no Instagram também, eu sempre respondo todo mundo. Eu amo quando eu recebo feedback, eu recebo um oizinho lá. É um prazer poder falar com vocês. Mai, muito obrigada mais uma vez, tá? Só lembrando, perdão, Nick, mas só lembrando que o livro, ele também está disponível não só em formato digital, formato físico, em todas as plataformas. Então, ele está na Amazon, ele está em vários sites, tá? Então, vocês também conseguem encontrar o livro Liderança e Performance em todos os sites por aí. Ok, fechou. Maio, mais uma vez, muito obrigada, tá? Pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite para bater um papo aqui com a gente. Os microfones da emissora são sempre abertos para você, fica à vontade para voltar quando quiser, tiver novidades, outras coisas, quiser conversar por aqui, a gente tá sempre disponível, tá? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, um prazer enorme. Conte comigo. Pra você que ficou nos acompanhando até agora, muito obrigada, tá? A gente finaliza aqui mais um Sensação Podcast. Chegou agora, calma, vai ficar disponível aqui no YouTube. Você pode assistir onde e quando você quiser, tá? Obrigado a você que nos acompanhou através das redes sociais. Obrigado a você também que nos acompanhou através das ondas da FM. Semana que vem a gente tem mais Sensação Podcast por aqui. Beijo no coração de vocês